Nós temos aqui a oportunidade de dar em primeira mão uma notícia que estava sendo muito aguardada, né, pela comunidade. Parece que chega ao fim a greve do IFMT, é isso? Estão por aqui a professora Zarife Arage. Professora, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Satisfação é nossa. E o nosso querido Jason, né, que já outras vezes nos mantinha informados sobre isso. Bom dia também. Bom dia, e agora a notícia é boa, né? Com certeza, era uma notícia muito esperada. Terminou mesmo, então? Na data de ontem à tarde, o governo federal assinou com as entidades sindicais o termo de acordo, atendendo parcialmente as reivindicações das categorias, só que para as categorias é suficiente para encerrar o movimento grevista. Já houve avanço, houve então. avanços importantes de carreira, de orçamento, um pouquinho de tudo que a gente pediu, avançou um pouquinho. Poderia ter avançado mais? Poderia. Mas a gente não pode ficar em greve o tempo todo, né? Até em respeito à população que precisa do trabalho, né? E os avanços que a gente tiveram foram avanços que a gente teve, né? Foram avanços importantes e que não aconteceriam sem essa greve. Inclusive avanços de orçamento para a instituição. Para poder atender toda a demanda que vocês têm de manutenção, que não é só a sala de aula, a gente precisa lembrar disso, né? Que muita coisa melhora quando você trabalha em pesquisa, em extensão, para a vida da comunidade, né, Jéssica? Os resultados do IFMT estão aí, né, para a comunidade comparar o que é um ensino de excelência. O que é uma estrutura boa. E a gente... É uma escola nova em Sorriso. O nosso prédio aqui foi inaugurado em 2015. Né? A gente tem cursos desde antes recente, disso, mas o prédio é de 2015. E manter a qualidade de quando a gente se instalou no município é uma tarefa muito difícil para fazer com um orçamento estagnado. E aí, nessa greve, a gente tentou destravar esse orçamento, ou pelo menos recuperar um pouco dele, e uma das conquistas que a gente conseguiu foi isso, e outras conquistas importantes que a gente pode comentar ao longo da entrevista, que vão favorecer, por exemplo, seleção de professores substitutos, vão favorecer a participação em processos seletivos e concursos públicos, a retenção dos servidores no município, porque o custo de vida do município é alto, e se a carreira não é atrativa, a pessoa pede para mudar de cidade, porque não consegue pagar as contas. Então a gente conseguiu avançar um pouco em todos esses pontos aí. Que importante isso. A professora que está aqui conosco também, a Zarife, fez parte do comando de greve, né? Foi quanto tempo que houve essa paralisação? Mesmo vocês conseguem lembrar rapidamente? Mais de 70 dias. Mais de 70. A gente começou no dia 8 de abril. 8 de abril. Se a senhora tivesse que avaliar o movimento agora, diria que foi bom, bem sucedido? O que a senhora diria? É muito difícil falar que um movimento de greve é bom, mas eu diria que foi necessário. E trouxe as respostas que a gente precisava para manter a qualidade do ensino público federal aqui em Sorriso e em todo o país. Lembrando que foi uma greve do país inteiro, que envolveu, inclusive, as universidades federais. Perfeito. Então, foi de extrema importância para a gente continuar a luta pela educação pública, gratuita e de qualidade no país. Esse terceiro aspecto que a professora colocou é extremamente importante, além do público também. Eu sou uma fiel e ferrenha defensora de se ofertar o acesso ao ensino principalmente superior para todas as pessoas, né? Que hoje em dia já não dá para você pensar que você terminou de estudar quando fez um nível médio ou menos que isso, né? Muito menos, então, ofertar algo mais ou menos ou só na instituição particular, com todo o respeito às instituições. Eu, inclusive, sou estudante em uma delas hoje ainda, mas precisa ter o acesso, né, professor? É importante para que a gente forme mão de obra com qualidade, pessoas com condições de tocar a vida. E esse é o objetivo dos institutos federais desde a sua criação, poder transformar a vida do trabalhador, fazer com que ele possa se profissionalizar, mudar de vida, conseguir ter uma remuneração maior e, enfim, estar preparado para as oportunidades que existem e muitas vezes ele perde por falta de qualificação. E que o IFMT é uma das instituições que oferta aqui, inclusive, concursos voltados até à vocação, né, dessa região, que é o agro, né? O IFMT ele se instalou em Sorriso pensando em eixos tecnológicos nos quais a gente desenvolve cursos que são alinhados com a região. E, inclusive, nas próximas semanas a gente vai ter novidades para trazer aqui. Tem um novo eixo que nós vamos acabar abrindo no campus, né? Nesse pós-greve. Mas, assim, para a população entender o importante, né? A notícia do dia ontem foi assinado o acordo para o encerramento da greve. Né? Hoje foi feita a deliberação local de que dia a gente volta com as atividades no Campus Sorriso. Agora pela manhã decidiram isso. Pela manhã, saiu agora no finalzinho da manhã a decisão. As atividades voltam na segunda-feira e as aulas na terça.
Então, na segunda, a gente prepara a casa para receber os alunos a partir de terça-feira. Você que é pai, você que é mãe, você que é estudante do IFMT, terça-feira a gente aguarda você na escola, que as aulas vão ser retomadas. E a gente tá aqui para prestar contas também para a população a respeito dos avanços que teve, como que vai ser essa parte de retomada das aulas, né? Como é que vai ficar isso para o aluno, para o estudante que ficou esse período parado aí, vai recuperar? Vocês vão tocar direto no fim do ano? O que foi decidido ou não foi decidido ainda? O aluno ele tem direito a 200 dias letivos garantidos pela LDB. No ano, no caso. No ano, né? E a gente sabe que por causa da greve é impossível a gente finalizar o ano letivo de 2024 em 2024. Certo. Então, nós finalizaremos o ano letivo de 2024 no início de 2025, mas o ano letivo de 2025 vai finalizar em 2025. Então, vai ficar pouco tempo de férias, digamos assim. Isso. Aí, hoje, a gente conseguiu deliberar pela data do retorno das aulas, que vai ser terça-feira. E, na segunda-feira, nós vamos fazer uma reunião para definir o novo calendário pós-greve. E aí, nós saberemos os dias que serão de férias, os dias das atividades que já estavam marcadas e agora precisarão ser remarcadas. Mas todo o nosso planejamento ele é baseado na principal premissa, que é garantir que o aluno receba o conhecimento, os dias letivos dos quais ele tem direito e que isso aconteça da forma mais rápida, para que ele possa concluir essa etapa sem muitos atrasos. Para não ter prejuízo lá na frente depois. Então, muito provavelmente, nós teremos vários sábados letivos de aula para que a gente consiga recuperar esses dias, recuperar o conteúdo. E sem abrir mão da qualidade, né? Sem abrir mão da qualidade. Escolas práticas, visitas técnicas. Isso é muito importante, que se mantenha a oferta inicial é essa, né? Em relação aos resultados que você citou ainda disso, o que mais que é importante destacar, então? Os resultados, a gente conseguiu alguns resultados a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, houve uma recomposição orçamentária dos institutos e das universidades. Foi da ordem de milhões de reais e para o nosso campus aqui é um pouco mais de 100 mil reais que vai afetar no nosso orçamento já deste ano. Sem a greve é um dinheiro que não entraria. O que isso significa para a gente? É a reforma do telhado, parar de ter goteira dentro do prédio. Olha, estava chovendo lá. As equipes de TV foram lá, mostraram já como que está a situação do prédio, tem algumas infiltrações. Então a gente vai aproveitar esse recurso para priorizar a reforma do telhado. É o mínimo, né? Que se imagina... Meu Deus, eu fiquei chocado agora. Nós chegamos nesse nível de termos que parar para reivindicar o orçamento para fazer o básico, né? Para cobrir a cabeça no tempo de chuva, que quando vem com força aqui. Isso. Né? Aí, em termos de carreira, né, de servidores, o salário dos professores ele foi revisto em relação à carreira, em relação a reajustes, de forma que nós vamos ter mais facilidade em conseguir professores substitutos quando algum professor se afastar por motivo de saúde, de capacitação. Além disso, os que estão na carreira têm uma pequena melhoria de carreira, né, em relação ao que estava posto antes da greve, mas assim, um ganho imediato para a sociedade em geral, não é só para o servidor. Nós não vamos ter tanta dificuldade quanto a gente tinha para selecionar professor substituto. Para poder ter qualidade na sala e não parar a aula. Quantas vezes eu mandei release aqui para a rádio, né, encaminhei, nós ainda estamos procurando professor na área de artes, ainda estamos procurando professor na área de alimentos. Vários processos seletivos que não tinham pessoas interessadas, porque o salário não era suficiente para a pessoa, às vezes, largar algum serviço que ela tem. E assumir. Para assumir um contrato que é um contrato temporário. Então, houve um ganho de carreira que traz impacto para isso. Que bom. Para a parte dos técnicos, a gente teve uma antecipação do nosso teto de carreira. Hoje, a pessoa que entra num concurso público, inclusive tem concurso público para técnico da UFMT aberto, é a mesma carreira dos técnicos do Instituto Federal. Entre o ingresso no serviço público e alcançar o teto de remuneração, eram necessários 22 anos e meio de trabalho. Para chegar num ponto onde o salário não sobe mais e você está a gente chama de topo da carreira. Não quer dizer aposentado, é topo de carreira e dali para frente não tem mais para onde subir. E aí, esse topo de carreira reduziu de 22 anos e meio para 15. Então foi uma conquista muito importante para nós, porque quem está começando a carreira vai encontrar uma carreira mais atrativa. Sem dúvida. E quem está no meio vai aproveitar uma parte dessa redução. Não vai ser 15 anos para quem já está na carreira. A transição, vai ser uma transição, um meio disso. Só que o tempo que a gente antecipa de ter chegado nesse topo de carreira
ajuda a recompor a inflação que a gente perdeu nos anos, que era a reivindicação nossa, recompor o que a gente perdeu de inflação, não era aumento de salário. Então essa reestruturação de carreira ela vem ajudar nessa recomposição orçamentária. Então tem outros avanços, tem avanços mais específicos. Enquanto servidor da instituição, eu sou responsável pela comunicação do Instituto. Se algum pai, algum cidadão tiver dúvidas sobre os detalhes, a gente está disposto a compartilhar, mas acho que o tempo da rádio é muito minucioso, né? A gente precisa quase ir encerrando já, mas é importante que seja colocado para a comunidade e, havendo novidades também, por favor, nos provoquem que a gente abre mais um espaço, né? Nem que seja semana que vem, depois que definir calendário, se precisar falar, estamos às ordens aqui. E a gente fica feliz que tenha avançado, né? Porque triste seria que tivesse que voltar sem ter resultado nenhum, né? Aí seria complicado. E dizer que dia 2 de julho, a instituição está aberta agora com as atividades de ensino. Estamos ansiosos para receber novamente os nossos alunos, que é o motivo da gente tanto trabalhar e tanto lutar, inclusive no movimento grevista. E dizer também que nós agendaremos uma reunião com os pais. Ótimo. Para que a gente possa fazer esse balanço de greve e dizer como ficarão as reposições, o calendário acadêmico e tirar eventuais dúvidas que possam surgir. Perfeito. Algo mais, Jason? Deixar os pais que estão interessados em que os filhos estudem no Instituto Federal já atentos que nas próximas semanas a gente vai divulgar o processo seletivo, né? Pro próximo em detalhes para o próximo ano. Quem tem filho hoje no 9º ano do ensino fundamental, né? Para ter o filho no ensino médio no IFMT, teria que fazer inscrição esse ano para o processo seletivo. Quem quer fazer um curso superior também, né? A inscrição acontece agora nesse próximo semestre, mas aí a gente vai marcar uma entrevista aqui só para isso. Show de bola. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Então, você que é estudante do IFMT, anota na agendinha aí. Terça-feira, mochila pronta, cedinho. É manhã, tarde e noite lá? Como é que é? Manhã e tarde para os alunos do técnico integrado ao ensino médio e noite para os alunos do superior. Todos retornam na terça. E agronomia, manhã e tarde também. Agronomia, todos terça-feira de volta, então. Terça-feira, a gente espera todo mundo lá. A geral, bora lá. Obrigada, gente.